O que muita empresa não entende é que normalmente ela não morre de fora para dentro, ela morre de dentro para fora. Muito por causa de uma cultura que está desalinhada ou muitas vezes não é bem percebida e delimitada para as pessoas. Porque se você acha que a sua empresa não tem uma cultura, sinto lhe dizer que ela tem. Só que não é a que você gostaria que fosse. Fala turma, eu sou Milton, fundador da Baikar, e criei esse canal aqui para compartilhar um pouquinho mais como é a minha rotina à frente de uma empresa de alto crescimento e gerar insights para quem já empreende e está se sentindo estagnado e não sabe muito bem como evoluir a empresa, ou para quem tem pretensão de empreender e não sabe muito bem como. Aqui eu vou trazer muito empreendedorismo na prática, do dia a dia mesmo, trazendo erros e acertos da Bai, principalmente compartilhando a criação da nossa nova empresa e como ela vai evoluir ao longo do tempo. Então, se esse conteúdo é rico para você, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações e principalmente comenta aqui, compartilha para a gente continuar crescendo e evoluindo cada vez mais. Fala turma! Esse final de semana foi mais do que especial aqui para a gente na Baikar. Fizemos um evento para startar o ano, né? Um kickoff aí de 2026 e ele me remeteu muitas coisas boas, aprendizados que levaram bons tempos para a gente ter e eu resolvi gravar esse vídeo muito para compartilhar um assunto que também é super importante para uma empresa, que é a questão de cultura. E muitas pessoas não falam tanto sobre o assunto, ou quando falam não sabem muito bem como colocar isso na prática, né? E eu vou fazer questão de não só explicar mais sobre cultura nesse vídeo, mas principalmente trazer tudo que a gente fez na Bai, tudo que a gente tanto fez de certo e errado, né? Para que você não passe pelos mesmos perrengues que a gente passou por aqui. Então vamos lá! No sábado agora, a gente fez o nosso primeiro evento do ano, né? A gente costumava fazer um evento no início do primeiro semestre, mais ou menos ali meados de abril, maio, e no início do último trimestre, né, mais ou menos de outubro. O primeiro chama Acelera, o segundo chama Pitstop, muito com o intuito de alinhar o time, trazer estratégia para a galera, deixar todo mundo na mesma página e dar aquele gás a mais para a gente entregar o resultado que a gente espera, né? Motivação nesse aspecto é super bem-vinda. Só que até a gente descobrir que isso era relevante e importante pra gente, ficamos anos sem ter nada do tipo, evento, algo que ajudasse a gente a se unir mais como time. Até porque, quando a Baikar surgiu em 2021, a gente surgiu 100% remoto, né? Então, cada pessoa trabalhava da sua casa, a gente não tinha... Não para falar que não tinha, normalmente a gente fazia alguma coisa uma vez por ano para tentar interagir, integrar a turma, só que grande parte do tempo a gente trabalhava ali de casa, fazia reuniões diárias ali de daily, de alinhamento de demandas, mas o time acabava trocando poucas experiências e eu reparei muito isso. Nos 2 primeiros anos de Bai, né, 2021 e 2022, até mais ou menos metade de 2023, quando a gente começou a ir para o presencial, e eu acho que a Baikar não tinha uma cultura muito bem definida e clara, que por mais que a gente gostasse e falasse que a gente tinha alguns comportamentos em comum, era muito difícil a gente se assegurar que isso acontecia na prática, porque a gente tinha pouquíssimos momentos de interação entre o time, né? E para falar que numa reunião a gente consegue entender como as pessoas realmente trabalham e funcionam, não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente foi reparando que a partir do momento que as pessoas vieram para o escritório, desde 2023, a gente começou a perceber mais similaridades entre as pessoas que dão certo na Bai, e a partir disso a gente foi tendo que reformular e redefinir nossa cultura, nosso jeito de fazer as coisas, que acaba mudando constantemente, né? Cultura é algo vivo que você vai lapidando, evoluindo conforme o tempo vai passando e o nível de maturidade das pessoas do time também aumentam. Mas antes de falar um pouquinho mais da cultura da Bai em si, qual que é ela, vamos dar uns passos para trás e falar o que é cultura na prática, né? Porque às vezes você acha que você tem um negócio que trabalha só você e você mais uma ou outra pessoa, que você ainda não tem uma cultura na sua empresa. Mas eu sinto lhe dizer que sim, você tem. Cultura nada mais é do que as práticas, né, e comportamentos que as pessoas fazem quando elas não estão sendo monitoradas ou observadas, né? Aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Porque é fácil você se portar ou se colocar de uma forma quando tem alguém te microgerenciando do seu lado. Mas e quando não tiver ninguém olhando, que isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento? O que você fala? De que forma que você age? Se você como empresário, né, o gestor, acha que seu time não tem uma cultura, eles têm. Talvez não seja uma cultura a qual você gostaria que tivesse, né? Que não foi intencionalmente planejada e pensada. Mas qualquer
grupo ou sociedade que conviva junto acaba criando certas leis de convívio para fazer com que as coisas efetivamente funcionem, né? Então eu vejo muito de uma maneira legal e proveitosa quando a empresa já planeja isso e tem uma cultura que é bem orquestrada desde o momento que alguém participa do processo seletivo e pretende entrar na empresa e já é alinhado com ela como que a empresa opera, o que é importante, o que não é, quais são os comportamentos esperados e valorizados dessa empresa, até para o candidato já entender se aquilo faz sentido para ele ou para ela, ou não faz, do que necessariamente essa pessoa entrar e depois se surpreender porque ela percebeu que o conjunto de regras e de práticas daquela sociedade, né, daquela empresa em si, não funcionam para essa pessoa em questão. E é muito difícil você prosperar e crescer em um lugar que você não se identifica e não se vê pertencendo, né? Você não se encaixa ali. Então, acho que é um ponto super importante. Aqui na BAE, desde o começo, a gente sempre pregou e pensou numa cultura, só que eu acho que como a gente estava 100% remoto, a gente não conseguiu consolidar essa cultura e garantir que as pessoas que estavam na empresa realmente eram parecidas e tinham práticas em comum, sabe? A gente prezava nisso, mas é fácil você se moldar em meia horinha de reunião por dia. Então, não estou falando que o home office não funciona, tá, pessoal? Pelo contrário, acho que funciona para várias realidades, para vários tipos de negócio. Na Baikar em si, a gente percebeu que não funciona muito bem para o nosso cenário, por isso que a gente trouxe o time 100% aqui para São José, mas para vários outros negócios funciona super bem, iFood, Nubank, enfim, várias outras empresas que ou são de maneira híbrida ou até 100% remoto. Só que elas conseguiram fazer com que a cultura delas prosperasse, florescesse nas pessoas, por mais que elas estivessem em casa. A gente não conseguiu fazer isso aqui. E aí, desde o momento que o time veio para o presencial, a gente teve que redefinir o que a gente já esperava de comportamento, né? A gente teve que ajustar alguns pontos ali importantes. E desde o começo da BAE, a gente mudou nossos valores, né? Nossos princípios em 3 diferentes momentos. Foi do primeiro para o segundo ano, foi quando a gente veio para o presencial e agora no ano passado a gente fez essa alteração novamente, porque a gente percebeu que tinham pontos que divergiam entre as pessoas e foi super fácil entender isso. Eu vou dar até uma dica para você que ainda não tem essa sua cultura tão clara assim, como você pode fazer para começar a defini-la e trazer, né, dar clareza para o time do que é esperado para a galera. Eu vejo muito que cultura parte de comportamento dos próprios fundadores, que são as pessoas que tendem a permanecer mais tempo na empresa. Então, a cultura da sua empresa tende a ser muito parecida com o jeito que o fundador é, os fundadores, no caso, né? Até porque, normalmente, as pessoas que estão nessa empresa, elas vislumbram se tornar os fundadores e elas acabam se espelhando muito neles, né? E, naturalmente, o comportamento que eles têm, seja bom ou ruim, tende a ser replicado pelas pessoas que estão em volta. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas, naturalmente, se você não tem uma cultura que está bem definida, pode se atentar que tende a ter comportamento semelhante com o que os fundadores têm. Primeiro ponto. Mas beleza, já entendeu ali com comportamentos que os fundadores têm, mas será que eu gostaria de incentivar ou de ter coisas que são importantes no dia a dia da empresa, além de comportamentos que os fundadores têm? E aí a gente vai mapear isso e começar a trazer para o time maneiras de fazer com que eles se ajustem, né, e entendam o que eles podem ou não podem fazer, que vai ser aceito ou não aceito pela empresa. Porque para mim cultura não é o que você quer que as pessoas façam, é o que você tolera que elas façam dentro do ambiente de trabalho. Porque a partir do momento que tem alguma coisa que você não tolera, para a empresa é inegociável, se alguém cometer isso, né, faltar com esse comportamento ou ter esse comportamento, enfim, isso vai justificar uma rescisão, um desligamento. E isso vai ser um reforço que você faz para todas as pessoas do time, que se alguém fizer a mesma coisa, vai ter basicamente o mesmo fim, né? Então, a gente acaba sendo bem, pensando em ser congruente com as nossas atitudes. Então, pensa assim, eu tenho um comportamento dos fundadores, legal, já sei, dá para entender isso de maneira mais simples, só que além disso, o que eu quero valorizar na empresa? Se você já tem uma empresa operando, começa a olhar os últimos motivos de desligamento que você teve. Qual foi o principal motivo desses desligamentos? Foi algum comportamento em específico que faltou? Ou foi a falta de resultado? O que gerou esses desligamentos? Muito disso
de fato é porque as pessoas não se adequam à cultura que você espera naquele estabelecimento. E aí você vai ajustando isso até que chega um momento que você endosse e tenha algum tipo de documento que deixe super claro para o time e você faça reforço dessa cultura constantemente em eventos, em reuniões, em celebrações, para fazer com que seja quase inerente das pessoas que entram o que é esperado delas, e o time acaba sendo responsável por monitorar e ser guardião dessa cultura, porque chega uma hora que qualquer pessoa que entre naquela empresa que é diferente do que as pessoas fazem naquela organização, a própria cultura espere essa pessoa que ela não sente que não consegue ficar mais ali, ou o próprio time fala, ó, tal pessoa que entrou aqui não faz sentido pra gente, não deu fit, não deu liga, assim. Então acho que é algo super legal que pode ser mais bem explorado. Então, se você não tem, mas já tem empresa, pensa, faz esse levantamento de desligamentos do que, quais os principais motivos das pessoas que saíram do seu negócio. Né? Ali tem muito ouro escondido que você talvez não tenha se atentado. E caso você não tenha uma empresa ainda, é até mais fácil. Já começa desde o day one, sabendo o que você espera das pessoas. Para você já buscar profissionais que atendam esses comportamentos ou características esperadas. E é um ponto super importante, tá? Que foi uma confusão até que a gente cometeu aqui na BAE, que era confundir competência desejada de comportamento inegociável. Competência desejada é algo que você gostaria que as pessoas tivessem. Se elas tiverem, dá um brilho a mais, gera um pouco de valor. Né? Por exemplo, a gente falava muito aqui na BAE de jeito de dono. É algo super legal. Ou de ser desenrolado, ser papo reto, que era os 3 pilares da BAE anteriores. Né? Só que eu não lembro da gente ter feito nenhum desligamento ou nenhuma rescisão, enfim, de profissionais que trabalhavam aqui com a gente por conta de não serem papo reto, por conta de não serem desenrolados ou por conta de não terem jeito de dono. Mas quem tinha, naturalmente evoluía com a gente, se tornava até sócio em alguns momentos. Mas não era algo que era determinante para as pessoas estarem aqui com a gente. Só que de contrapartida tinha alguns comportamentos que pra gente era inegociável. Que se a pessoa não tivesse, ela seria ou ficaria pouquíssimo tempo na BAE. Foi aí que a gente fez esse movimento e apagou, né, botou fogo nos valores anteriores da BAE e começamos a olhar outros pontos que pra gente seria mais interessante. Então tenta separar o que você gostaria que as pessoas tivessem, que é uma competência desejada, de algo que você espera, um comportamento esperado e necessário, que quem não tiver isso não vai continuar contigo. E cara, pode ser o que você quiser, não tem certo e errado, eu já vi um pouco de tudo, mas pensa muito aquilo que você não abre mão e valoriza. Quanto menos, melhor, tá? Porque eu já vi empresas também colocando 25 comportamentos esperados da turma. Você vai precisar achar uma pessoa que tem 25 comportamentos, já é difícil. Se achar várias pessoas que têm isso, é quase impossível. Aí você tem uma cultura utópica que nunca vai funcionar. Então, tenta pensar em mínimo denominador comum. Quais comportamentos que um grupo de pessoas, por mais heterogêneo que ele seja, por mais diverso que ele seja, tem que ter em comum para fazer com que as coisas funcionem bem naquele espaço de trabalho e as pessoas que tiverem isso e entregarem resultado naturalmente, cresçam e prosperem na empresa. E foi justamente isso que a gente fez na BAE. A gente trouxe no último evento do ano passado, o Pit Stop, os nossos novos valores, passou para o time de maneira geral e começou a bater mais nessa tecla. Tanto que todo evento que a gente faz, a gente endossa esses valores, reconhecendo as pessoas que naquele ciclo de tempo mais se destacaram em relação a cada um desses valores. Então agora a gente fazia isso antes semestral / anual, a partir de 2026 a gente vai fazer isso trimestralmente. Então a gente fez esse evento agora, no dia 17, no próximo evento em abril a gente vai olhar de janeiro até março quais foram as pessoas que se destacaram em cada um dos nossos comportamentos esperados, que são um exemplo para o restante do time. E é legal que a gente dá troféu para a galera e tudo, e isso não só reconhece as pessoas que se destacam, como endossa o que a gente espera da galera e faz com que as pessoas que ainda não apareceram também comecem a se ajustar em prol de aparecerem no futuro. E eu tenho visto muita gente, de fato, progredindo muito e até mudando um pouco de comportamento por conta disso. Então essa é uma prática que eu acho que ajuda bastante, assim, endossar e valorizar os destaques, os guardiões da sua cultura, independente de qual seja ela. E tem mais um pontinho que foi legal que a gente fez também, que é super novo e lançamento que eu trouxe em primeira mão para vocês, que é nosso Blue,
que é basicamente o nosso livro de cultura da Baikar. Eu trouxe isso muito inspirado no que o Daniel Liberty fez lá na V4, né? Que eles fizeram um livro vermelho de novos comportamentos e a gente fez um paralelo aqui para a Bai. Nesse livro, basicamente, a gente traz nossos 5 principais comportamentos, né, esperados da turma e os do e don'ts do que a gente espera que as pessoas façam e do que a gente espera que elas não façam, né? Então deixa eu trazer um pouquinho mais para a prática para vocês. Desses 5 comportamentos, o primeiro, ele é respeitamos nossas diferenças, né? A gente diz que é a base de tudo. Respeitamos pessoas, ideias, diferenças. Aqui todo mundo tem voz e merece ser ouvido. E a gente gosta muito de pensar assim porque a gente não está nem aí qual que é a ideologia política da pessoa, qual que é a etnia, qual que é a religião, qual é a orientação sexual, se a pessoa fez faculdade ou não fez, ou do que ela fez. A gente, a partir do momento que traz uma pessoa para dentro da Bai, a gente olha muito como ela interage com as pessoas e principalmente o resultado que ela entrega. Tudo é restante, cara, a gente tenta não olhar isso. Só que tem pessoas que acabam se prendendo demais nesses detalhes. Provavelmente essa pessoa não vai dar muito certo na Bai, porque de fato a gente evita ou tenta julgar pouquíssimos outros. A gente tem curiosidade de entender cada um que está aqui, mas antes de mais nada, muito respeito. Por isso aqui na Bai eu tenho da Umbanda, eu tenho ateu, eu tenho católico, eu tenho evangélico, eu tenho espírita, tem um pouco de tudo. E eu acho que isso traz uma diversidade muito legal de ideias e de comportamentos para a gente evoluir constantemente. Então esse, querendo ou não, é um dos nossos principais pilares, respeito acima de tudo. Até porque aqui a gente não grita, não fala palavrão, não ofende as pessoas, não humilha. A gente brinca com a galera, é um ambiente super descontraído, até porque a galera que está na Bai é jovem de maneira geral, né? Eu sou um dos mais velhos da empresa e tenho 30 anos, mas é um lugar que a gente preza por um convívio bacana e tem um ambiente de segurança para todo mundo ser quem de fato é aqui dentro, sem nenhum tipo de represálias. E aqui tem os dois don'ts desse comportamento. Um segundo que pra gente é super importante é não faltamos com a verdade. Sem política, sem novela, sem enrolação, falamos o que precisa ser dito de forma clara, construtiva e sempre respeitosa, né? Que é um pouco do que eu falei. Aqui a gente gosta de dar feedback, a gente gosta de ser sincero. Se alguém fez alguma coisa errada, cara, a gente já fala e corrige rápido. Se alguém fez alguma coisa legal, a gente já fala também e elogia. Então não gostamos muito de politicagem, até porque todo mundo tem livre acesso a mim, né, que sou CEO da empresa atualmente, para conversar, para dar feedback, para fazer crítica, para fazer sugestão. Então a gente quer cada vez mais pessoas que saibam se portar e se comunicar, né? Não tem aquela questão de eu falo tudo ali entre linhas, fofoquinha, para algo chegar para o Milton eu tenho que passar por N pessoas. Não vou falar que isso não aconteça pontualmente, tá? Mas não é algo que a gente quer que aconteça. A gente foca muito nessa comunicação clara. Até porque como a gente é uma startup que toma muito risco, como qualquer outra do mercado, a gente gosta de poder contar e confiar nas pessoas que estão aqui dentro, né? Então, confiança se constrói, né? Não se compra. E uma vez que você perde ela, é muito difícil reatar ou reconstruir. Por isso que não minta e não deixe de ter clareza nas coisas que você fala, que isso já corta muitos atalhos e evita muito ruído de comunicação. Terceiro comportamento, jogamos junto. Time ganha junto, ajudar o colega é parte do nosso DNA, ninguém vence sozinho. E com certeza essa é uma característica que quem vem prestar serviço na Bai, vem ajudar a gente em qualquer coisa aqui, interage alguns dias com o nosso time, percebe que o pessoal, além de ser muito educado, é super colaborativo e ajuda as pessoas, né? Super disposto a ajudar, a colaborar com os outros, porque além da gente ter metas coletivas, é algo que é natural para as pessoas aqui da Bai. Porque quando entraram, foram ajudadas por alguém e elas fazem questão de ajudar as próximas pessoas que entrem. Então essa é algo que é super legal nosso mesmo, uma característica em comum, seja do pessoal de back-office ou do pessoal comercial. A gente é super disponível e disposto a ajudar o próximo, né? Tanto que a gente brinca aqui quando alguém entra no Dash Drive, que é nosso evento de treinamento, né, de onboarding interno, tem várias interações com as outras áreas. Às vezes o pessoal faz roleplay, que é fazer uma simulação de vendas, que algumas pessoas do comercial fingem que são cliente e tudo, e depois elas dão feedback. Mas elas fazem isso de boa fé, de ajudar, não é cobrado, não tem nenhum tipo de recompensa em fazer, é só porque é algo que é natural para a gente fazer isso aqui na Bai. Então é um ponto muito importante no nosso jeito de trabalho também. O quarto ponto, né, o quarto comportamento esperado,
Porque entrega de resultado. Né? Bater meta não é uma opção, nosso jogo é entregar impacto real com velocidade e qualidade. Então, por mais que o ambiente leve, descontraído, a gente se importa muito com o resultado, a gente é muito meritocrático. Então, tem gente que entrou recentemente na empresa e cresceu, foi promovida algumas vezes no ano, tem gente que ficou anos e não foi. Muito porque a gente valoriza entrega de resultado, independente de qualquer outra coisa, desde que esse resultado seja atingido dentro das 4 linhas. Né? A gente não gosta de resultado a qualquer custo. Até porque N pessoas já saíram da empresa por conta disso. Mas não entregar resultado, com certeza é um dos motivos que mais fizeram com que pessoas saíssem da BAE. Independente da área que elas estão, a gente mensura, tá entregando o resultado esperado ou surpreendendo, show de bola. Você vai ter mais desafio, vai ter metas novas, vai ser promovido, vai crescer e tudo mais. Não está atingindo o esperado, a gente vai dar feedback, 1, 2, 3. Não conseguiu evoluir e melhorar, obrigado. Continuamos amigos, pode se tornar um cliente da BAE se quiser no futuro, mas não vai ficar aqui muito tempo também. É uma das características muito fortes aqui da BAE. A gente entende que meta é o piso e não o teto que a gente tem que alcançar. E por fim, mas não menos importante, o último comportamento esperado é comemoramos cada vitória. Cada conquista, pequena ou gigante, é combustível. Aqui a gente celebra porque sabemos o quanto ralamos para chegar lá. E de fato, cara, tudo que a gente conquistou até hoje foi fruto de muito suor, muito trabalho, e a gente gosta de comemorar, seja uma qualificação, seja uma venda, seja uma retenção, seja uma meta batida. Então o time é bem intenso e gosta de bater palma, gosta de comemorar, gosta de celebrar. Só que tem pessoas que são um pouco mais contidas e são individualistas ou ficam torcendo contra e acham que só o próprio resultado importa. Aqui o resultado coletivo importa mais do que o resultado individual. Então, eu prefiro que todo mundo bata a meta e a empresa de maneira geral prospere do que 2 ou 3 pessoas carreguem a empresa nas costas enquanto o resto fica entregando o resultado abaixo do esperado. Dá para fazer isso sempre? Não, mas na maioria dos casos é o que acontece aqui. Então basicamente esses 5 comportamentos regem as interações aqui da BAE. E isso abrange, cara, N aspectos. Então por mais que as pessoas sejam diferentes entre si, e elas são, a gente tende ou tenta encontrar essa similaridade do jeito de fazer as coisas aqui na BAE. E, naturalmente, tem pessoas que destacam mais um comportamento ou outro, e tem gente que ainda não, mas é um trabalho de se ajustar para em algum momento melhorar nesse aspecto. Só que se a empresa não se porta e não explicita isso, não comunica isso com clareza, não tem como esperar das pessoas algo que você não alinhou previamente com elas. Por isso que a gente lançou o Blue. Vamos falar nisso toda a reunião geral de All Hands na segunda-feira, vamos reforçar isso em eventos. Se alguém tiver uma postura fora do que a gente espera, a gente também vai dar feedback sobre isso. E eu acho que é natural as pessoas que estão aqui cada vez mais se engajarem e ficarem com esses comportamentos mais nítidos, né? E se porventura alguém entrar na BAE e não atender esses requisitos, digamos assim, de boa convivência aqui dentro da BAE, o próprio time levante a mão e fale que essa pessoa não vai seguir. Né? Tanto que até uma das etapas que a gente vai passar, incluindo no nosso processo seletivo, é depois que a pessoa já foi entrevistada pelo RH, pelo próprio gestor da área, que ele passe por um time de cultura dentro de BAE para a gente certificar se essa pessoa está aderente ao nosso jeito. E pode ser que a gente erre na entrevista e a gente só descubra isso quando as pessoas entrarem aqui na prática, né? Mas o que a gente puder evitar previamente já é sensacional. Então essa é uma sugestão que eu dou muito para toda empresa prosperar, que a empresa é feita com pessoas e pessoas interagem umas com as outras. Então por mais que você às vezes tenha um baita negócio, um baita produto, tá tudo certo, se você não tiver um ambiente que as pessoas se identifiquem e queiram estar lá, provavelmente elas não vão ficar contigo muito tempo. Nenhuma empresa prospera sem conseguir reter seus principais talentos. E uma das coisas que mais faz reter talento é ter uma cultura forte, clara, que as pessoas se identificam. Então esse é um ponto que pode ser um game changer aí na sua empresa e fazer com que ela cresça cada vez mais. Ó, se você gostou desse conteúdo e está acompanhando a gente no canal, não se esquece de se inscrever, dar aquele apoio pra gente crescer cada vez mais e alcançar mais e mais pessoas. Inclusive, aproveita para comentar aqui que assunto que a gente ainda não falou, que você acha que poderia te ajudar bastante, que vai ser um prazer poder compartilhar contigo também.